Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Bom que cada um de vocês veio à casa de Deus mais uma vez para que nós possamos agradecer, louvar e bendizer o nome de Jesus. Porque só Ele é bom o tempo todo, Deus é fiel. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Amém? Amém. Que a igreja já esteja de pé. Vamos meditar. A palavra do Senhor se encontra em Apocalipse, capítulo 1, lê o verso 3, e depois nós vamos voltar lá em Salmos, primeiro também. Aleluia. Obrigado, Jesus, por este dia de toda honra e todo louvor. Apocalipse 1, verso 3. Aleluia. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardem as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Outras Bíblias, outras traduções fala: bem-aventurado aquele que lê a palavra deste livro. E quando fala deste livro, a Bíblia. Amém? Agora vamos lá em Salmo 1. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Amém. Irmãos, aqui é promessa de Jesus para nossas vidas. Bem-aventurado é aquele que lê a palavra do Senhor. Mas não é só ler a palavra, mas é ler e ouvir e guardar em seu coração a palavra do Senhor Jesus. E aí lá em Salmo 1, a promessa do Senhor: aquele que faz isso é como a árvore plantada junto ao ribeiro. Amados, nesse tempo de seca, mas a árvore que está lá perto de uma água, algum lugar que tem água perto, observe a folhagem dela, observe como que ela é diferente das outras. E assim também somos nós. Nós somos diferentes dos que estão no mundo. Amém. Porque nós meditamos e buscamos a palavra do Senhor. Amém. Amém? Amém. Papai querido Deus, mais uma vez, meu Deus, nós estamos na tua casa para louvar e bendizer o teu nome. Assim como foi lida aqui a tua palavra, que ela fica guardada nos nossos corações. Cada um que entrou neste lugar, nesta santa casa, nessa casa de oração, que abra o coração para ouvir e entender a tua palavra. Papai, começa a nos abençoar, Deus dos louvores. Pai Deus, de agora, para que nós começamos com a abertura deste louvor. Pai Espírito Santo, venha fazer presente neste lugar. Pai, venha tocar nos nossos corações através do teu Filho amado. Pai, vem tirar, Pai, toda a preocupação dos teus filhos. Pai, se aqui entrou alguém, Pai, doente, Pai, preocupado, Pai, com alguma coisa, Pai, seja libertado em nome de Jesus.
para este lugar. A partir de agora, Pai, o que nós vamos fazer aqui é menção de Ti, é buscar a conexão ao alto do céu, para que as bênçãos do Senhor possam chegar em nossas vidas nesta noite e alcançar os nossos lares e outras pessoas, ó Pai. Deus, já peço ao Senhor, Pai, através do louvor seja abençoado nossos corações, Pai, que depois nós vamos entender a Tua palavra será ministrada nesta noite, Pai, que toca os nossos corações, que ela venha falar profundamente nos nossos corações, Pai, que ela venha atender às nossas necessidades espirituais, Pai, que possamos estar firmes na Tua palavra, Pai, que nós não vamos, Pai, andar pelo conselho do ímpio, nem sentar na roda dos escarnecedores, mas que possamos meditar na Tua palavra de dia e de noite, que nós não vemos, Pai, desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos seguir o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, por gentileza. Amém. Louvado seja Deus. Vamos prestar nossa adoração ao nosso Deus, aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Um dia o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que quando eles quisessem orar, eles entrassem nos seus quartos, né? E em secreto orassem ao seu Pai, o Pai que está no céu, o Pai eterno, né? E que aquela oração, ela estaria exaltando a autoridade suprema do nosso Deus, ela estaria mostrando, né, a Trindade, né, tudo que Deus é para nós, que o nosso Pai é para nós. Portanto, eu convido você nesse instante, você que pode ficar de pé, adorar o Senhor em nome de Jesus, louvando a Ele com o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Amém. Santo é o teu nome.
o poder, Teu é a glória, o louvor e a nossa adoração a Ti, ó Pai, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor é aquele que nos perdoa, porque o Senhor é aquele que nos purifica, porque o Senhor é aquele que nos molda, porque o Senhor é aquele que nos transforma, porque o Senhor é aquele que nos dá uma nova chance a cada dia, Senhor. Deus amado, seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Fique à vontade neste lugar, nesta noite. Pai, opera nas nossas vidas. Tu que estás no céu, mas o Teu Espírito Santo está aqui nesta noite. Pai, perdoa as nossas falhas. Pai, faz de nós servos e servas segundo o Teu querer, ó Pai, nesta noite. Venha falar conosco através dessas canções. Começa a tocar as nossas vidas, os nossos corações, através da palavra, Senhor, como já pedimos a Ti, que o Senhor faça fluir em nós como céus tementes e sejamos luz que brilha neste mundo. Fique à vontade neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar e opera nas nossas vidas. Aleluia. Você está aqui para adorar o Senhor. Peça a Ele para ser um vaso nessa noite, aonde qualquer forma de Cristo estará exalando o seu coração. Oh, Deus. Cante a glória.
Nós reconhecemos, Deus, que somos pequenos, falhos e pecadores, que nós não merecemos o teu amor, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos ama. E nós estamos aqui nesta noite. Não queremos nos apresentar ou representar para ninguém, mas nós queremos expressar o nosso amor a Ti, com todo o nosso louvor e a nossa gratidão a Ti, Senhor. Porque o Senhor, mais do que ninguém, conhece os nossos corações, Pai. Que nós possamos abrir as nossas bocas nesta noite e dizer:
Senhor, te agradecemos, Pai, por mais uma vez o Senhor tem nos dado, Senhor, estamos aqui diante da tua presença. Senhor, continue derramando a tua chuva de bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor, entregando, Senhor, nosso coração em tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa nos moldar, Pai, nos fazer conforme a tua vontade, Senhor. Continua, Senhor, nos capacitando nessa noite, cada dia mais, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, aleluia. Por mais que você pense que o teu barquinho está naufragando, a tua vida está naufragando, Jesus está dentro do barco. Aleluia. Para te dar socorro, para te livrar, para te guardar. Aleluia.
aqui te adorando, bendizendo o teu nome, Pai. Porque o Senhor é o nosso socorro, o nosso auxílio, é o nosso refúgio, é a nossa força, Pai. Obrigada, Deus, por tanto privilégio que o Senhor tem nos dado. Sermos escolhidos, Pai, para sermos teus filhos, Senhor. Portanto, estamos aqui para bendizer o teu nome, Senhor. E assim como foi orado desde o início, que essa palavra que será ministrada no teu coração, Senhor, venha penetrar no nosso coração e fazer morada dentro de nós, Senhor. De maneira que o nosso coração, Pai, seja como uma terra fértil, onde essa semente que é a tua palavra venha cair, Senhor, em boa terra, e ela venha germinar para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Quero glorificar Deus pelo privilégio de poder falar da sua palavra, de poder estar na sua casa. Quantas nações, quantos países as pessoas não podem professar o nome do Senhor abertamente. E nós temos liberdade neste lugar e nessa casa, nessa noite. Amém. A palavra do Senhor partilhada hoje, ela está em Hebreus 12:12. Glória a Deus. Nessa palavra hoje, o Senhor quer tratar das nossas fraquezas. O Senhor quer falar das nossas dificuldades. O Senhor quer ministrar nessa noite sobre todos aqueles que estão cansados, sobre todos aqueles que já lançaram a rede por muitas vezes e às vezes não sentem força ou não têm visto o resultado. Hebreus 12:12. A palavra do Senhor diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Amém? Podem sentar. Essa palavra, ela fala de crentes, de pessoas que já buscaram muito a presença de Deus, de pessoas que já ergueram mãos santas por muitas vezes, de pessoas que esperaram em Deus por muito tempo, que clamaram, que estiveram no centro da vontade do Senhor, que buscaram da sua graça, que se revestiram do seu poder e da sua autoridade. E que talvez pelas lutas desse mundo, por todas as barreiras enfrentadas, por todas as pelejas travadas na caminhada, porque o Senhor disse que o nosso caminho não seria fácil, que teríamos aflições, mas que precisávamos ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também venceríamos. Amém. E essa palavra fala hoje de pessoas que já adoraram ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua integridade, com toda a força do seu espírito. E talvez por não perceber o agir do Senhor, ou até por não fazer uma entrega tão na sua totalidade, ou por não ver o resultado, já desfaleceram os seus braços e já estão com os joelhos vacilantes. E Deus hoje nos convoca
mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da falta de resultado, de nós voltarmos a ter aquela posição para a qual fomos chamados, para a qual fomos escolhidos, que é andar no centro da sua vontade, que é botar nossa vida no centro do seu prumo, que é aparar todas as arestas da nossa vida, que é endireitar e construir uma vereda que nos leve no seu caminho perfeito e nos coloque no centro da sua vontade. Nós fomos criados e fomos chamados para nos relacionar com Deus, para ter intimidade com Deus, para adorar o nosso Deus, para andar com Ele. Deus quer que caminhemos com Ele, que andemos com Ele. Foi para isso que fomos criados. Deus não precisa do homem, Ele nunca precisou do homem, mas Ele fez do homem para que convivesse com Ele, para que ele tivesse intimidade com Ele, para que o homem pudesse se relacionar com Deus, para que o homem o adorasse, o servisse. E quando nos envolvemos nas nossas atividades, na nossa vida, nas nossas lutas ou até nas nossas escolhas, muitas vezes fora até do propósito do Senhor, nós deixamos de sentir a presença genuína do seu Espírito e a condução da sua mão. E os nossos pés começam a pesar. E os nossos braços começam a pesar. E nós não temos mais o mesmo encorajamento para chegar na presença de Deus, para buscar todo o nosso coração, para louvar, aclamar e se encher da sua presença e da sua graça. E às vezes nos encontramos num certo modo que até duvidamos que Deus está na nossa causa, que Deus está junto no nosso caminho. Às vezes é tão grande a luta que nós nos questionamos se Deus ainda está na nossa causa, se Deus está caminhando conosco. E Deus fala sobre um outro aspecto que eu queria levantar, sobre as mãos cansadas. Que é nós termos um coração genuíno, cheio da presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza a ter benignidade, usar de misericórdia com aqueles que ao nosso lado estão com mãos cansadas e com joelhos vacilantes. Para que ao invés de nós estabelecer o nosso julgamento e buscar o porquê é que a pessoa está naquela condição, mas nós termos a nossa misericórdia e nós temos aquela atitude genuína de estender a mão, de caminhar com Ele, de levar o nosso irmão de volta para a presença do Senhor, de buscarmos juntos e buscarmos o fortalecimento desse que já está com os braços, com as mãos cansadas e com os braços pesados da batalha. Eu tenho feito um trabalho que alguns dias eu disse: Senhor, será que foi Tu que estabeleceu esse trabalho? Será que foi Tu que botou isso na minha mão? Ou será que fui eu que tomei para mim, por minha vontade? Será que Tu está nesse propósito? Ou será que sou eu, que me intitulei e que vou fazer isso? E às vezes a gente questiona, mesmo sentindo a direção de Deus, mesmo depois de executar um trabalho, e às vezes vim com uma alegria tão grande que nem a canseira é percebida, a canseira física, por causa do retorno que você sente. Mas mesmo assim a gente se questiona se sou eu que estou escolhendo isso, Senhor, ou se é Tu que colocou isso na minha caminhada. E nessa semana eu tive a oportunidade, levado pelo Espírito, de participar de um culto numa Coab, num município que eu nunca fui. E eu disse para o Senhor que esse ano Ele me levasse a minha agenda para onde Ele quisesse. E veio demandas que eu nunca atendi, veio regiões que eu já tinha deixado de atender. Mas quando veio uma região inteira, eu entendi que era a mão do Senhor. E Deus me levou de uma forma bem guiada pelo Espírito mesmo, para estar naquele tempo, naquele momento. Uma igreja simples, mas cheia
pessoas de pé. Uma igreja numa Coab com mais de 40 pessoas de pé, porque não cabia cadeiras em tudo. E no final eu disse, eu vou deixar esse profeta orar pela minha vida, para honrar ele também. E ele mal estendeu a mão sobre mim, e ele disse, Deus disse que tu tem amor por vidas que ninguém mais tem amor. Você se importa com vidas que ninguém mais se importa. E Deus está dizendo que aquelas vidas são preciosas para Ele também. Que Deus tem um amor muito grande por aquelas vidas pelas quais tu tem se portado. E isso foi resposta de Deus para mim, quando me questionava se era só a minha vontade nesse trabalho, ou se Deus é que tinha me levado para lá. Porque a gente quer fazer a obra de Deus de coração desprendido, mas a gente também precisa se questionar se a gente está fazendo isso para o nosso orgulho pessoal, ou para o nosso engrandecimento, ou para o engrandecimento da glória de Deus. E esse é um cuidado que precisamos ter, para que a gente não tome para nós a glória que é de Deus. E para que a gente não fique envaidecido daquilo e daquele momento que Deus nos usa como canal. E é sempre preciso a gente rever a nossa postura. E isso tenho feito nos últimos tempos. Senhor, que eu não tome para mim a Tua glória, que eu não busque para mim o louvor daquilo que Tu tem operado através de mim. Que Tu conserve na minha vida a humildade e um amor genuíno por todos aqueles que Tu queres. Que Tu me leve aonde Tu queres entregar a Tua palavra. E nós precisamos desses sinais. Eu estava muito cansada, voltando da Argentina, de um trabalho também de missão e de um trabalho familiar. E eu deitei no sofá e eu disse, Senhor, eu vou descansar um pouco. Eu vou fazer um lanche e vou procurar uma igreja Tua. E assim que eu deitei no sofá, o Espírito Santo disse, vai para fora. E eu levantei do sofá e fui para a varanda da casa que me hospedaram. E o Espírito Santo disse, elas estão indo para a igreja. E eu vi duas senhorinhas passando na porta. E eu falei, onde vão essas meninas? Elas disseram, na rua de baixo, na quarta casa. Daqui a 20 minutos tem um culto poderoso de um ministério que vem de Xanxerê para ministrar a palavra. Eu disse, eu ia descer até a sede da cidade. Mas se o culto está aqui, eu vou com vocês ali. E foi lá que eu fui ouvir a palavra. E foi lá que eu sei que se eu tivesse ido em outra porta, Deus tinha falado comigo da mesma maneira. Mas aprove o Senhor me levar ali. E vi um lugar simples, genuíno, e um povo de coração desprendido semeando a palavra, 30 quilômetros da sua cidade, em missão, semeando. E senhoras testemunhando que foram curadas. E nós somos chamados hoje a estar tão cheio da graça do Senhor, a aparar cada aresta da nossa vida, para que o pecado possa cada vez ser extinto do nosso viver, para que haja espaço para a presença do sobrenatural de Deus na nossa vida, para que a graça do Senhor nos envolva de tal maneira que nós possamos ser canal aonde nós estiver, na planta do nosso pé colocar, que ali nos dê aquela terra, em santidade, em salvação, pelas vidas que Deus botar na nossa vida. Essa deve ser a nossa busca nesses dias. Esse deve ser o nível da nossa entrega. E o nosso coração precisa ser vigilante, para que não deixemos a vaidade tomar o espaço que o Espírito Santo precisa ter. Que não deixemos o nosso orgulho e nem a mágoa tomar conta de áreas que devem estar ocupadas pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente faça aquilo para o qual fomos chamados. E Deus está dizendo, se tu está achando hoje que a tua luta está grande, que o teu braço está cansado, que o teu braço está fraquejando, que você não tem mais coragem de chegar na presença do Senhor e glorificar Ele como glorificava, não se afaste, não se isole, busque a presença de outro que pode te ajudar a trazer e te reconduzir para o centro da graça de Deus. Porque isso não é privilégio de poucos. Aqui a palavra fala que Deus não quer que ninguém fique fora da graça dele. Então a nossa missão é fortalecer os que estão caindo, é resgatar os que estão se desgarrando, porque Deus não se agrada com a queda de nenhum. O inimigo tem traçado estratégia, e o inimigo mudou a estratégia nos últimos tempos. Ele sempre abateu os crentes, mandando enfermidade.
às vezes físicas, às vezes luta financeira no nosso trabalho. Mas ele descobriu que quando a gente tem enfermidade, nós buscamos a presença de Deus, santificamos a nossa vida, redobramos o nosso cuidado, entramos no centro da vontade de Deus, e Ele precisa correr da nossa vida, porque não há espaço para Ele, porque Ele não aguenta a presença de Deus. Quanto mais nós temos lutas nessa área, mais nós se achegamos a Deus. Mas Ele descobriu que se Ele atingir a nossa alma, Ele nos abate num ponto que o louvor fica difícil, que a busca da presença de Deus começa a ser mais difícil. Há uma quantidade muito assustadora de pessoas com enfermidade na alma, com depressão, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, porque o diabo sabe que dessa maneira ele tem paralisado os crentes. É muito difícil buscar a Deus quando você está com as suas forças exauridas. É muito difícil buscar a Deus. E é nesse momento que a gente vê o valor de quando a gente tem uma obreira do nosso lado, um obreiro do nosso lado, que toma a nossa causa, que nos pega pela mão, que ora junto conosco e nos traz de volta e nos resgata. E eu queria alertar os irmãos nessa noite para essa atitude. Deus me permitiu viver por alguns meses algumas situações que eu nunca achei que ia viver. Eu nunca achei que eu ia sentir a tristeza na intensidade que eu senti, o desespero na intensidade que eu senti. Mas às vezes Deus permite para que a gente possa ter sensibilidade por outros que passam pela mesma causa, para que a gente saiba do que o outro está falando quando a gente se deparar com essa situação. Se Deus permitir uma pedra no teu caminho, não é para você cair e ficar lá. Ele vai permitir que é para daquela pedra você fazer uma escada e se aproximar mais da presença dele e se achegar mais perto dele e ter sensibilidade e poder ter compaixão daquele que passou por essa situação também, porque nós só temos amor por aquilo que vivemos, nós só temos sensibilidade por aquilo que nós também experimentamos. É diferente nós atender alguém de algo que nós já também vivemos. Soa diferente para nós, tem outro peso, a gente entra na causa dele com muito mais amor. E é isso que nós precisamos rever. A Bíblia fala carregar as cargas uns dos outros. E Deus fala hoje na nossa palavra mais do que isso. Mais do que nós sermos solidários nas causas dos que estão vacilando, do que aqueles que já estão caindo, aqueles que já estão saindo da presença de Deus. Mais do que nós querer resgatar isso. Deus fala de uma busca irrepreensível, de um conserto na nossa vida, de um aparar das brechas, de um separar do pecado, daquele pecado que nos faz cair. Nós sabemos qual é a brecha que nos detém, qual é a pedra que o inimigo faz a gente parar. E não é para a gente bancar super-heróis, e não é para bater no peito e dizer que somos super crentes. E essa palavra também não é para que a gente se faça de coitadinho e a gente diga assim, pobrezinho de mim, foi o diabo que armou essa cilada. Não, porque Deus nos deu o Espírito Santo que pode nos conduzir, nos guiar, nos dar direção. E nós podemos ser cheios da graça dele, e a graça de Deus nos faz vigiar. A graça de Deus nos mostra o perigo antes de nós cairmos nele. A graça de Deus nos aponta por qual é a direção que eu preciso tomar para que eu não seja sucumbido naquela dificuldade que o diabo está colocando sobre as nossas vidas. Então é hora de nos posicionarmos diante de Deus e dizer, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero consertar na minha vida aquele pecado que me faz cair, aquele pecado que me impede a presença do Espírito Santo fluir na minha vida. Nós precisamos de conserto, eu preciso de conserto. Eu também preciso de conserto, eu estou pregando também para mim, eu não estou pregando só para a igreja. Nós sabemos qual é a área da nossa vida que ainda não está no centro da vontade do Senhor. Deus, Ele se agrada quando vê um coração que seja capaz de ser sincero. Deus é capaz de mover o seu Espírito, nos fortalecer naquilo que é motivo de queda. Pode ser para nós uma rocha por onde nós podemos ganhar a muitos.
desde que nós fizemos a escolha certa. Não precisamos bancar o forte, a forte, e dizer, eu vou vencer. Busque a presença do Espírito Santo, peça ajuda do Espírito Santo para vencer aquele pecado que te faz parar, que te faz sair da presença de Deus. Aparemos as nossas arestas para que a gente possa ser cheio da presença do Senhor, para que esse Espírito de Deus possa nos guiar cada dia, para que a gente possa conquistar aquilo que Deus já determinou para a gente conquistar. E é a distância de Deus que nos separa de tomar posse daquilo que Ele já determinou para nós. Às vezes até isso, às vezes a gente vê outros conquistarem e a gente lutar. Até isso é motivo de enfraquecer as mãos. Até isso às vezes é motivo de enfraquecer as mãos. Mas nós precisamos tomar uma posição em Deus e saber qual é o Deus que nós servimos. Qual é o Deus que nós servimos? O Deus, Ele não quer que a gente seja afrontado pelo outro. E Deus fala que um outro cuidado tende paz com todos. Tende paz com todos. Tende cuidado, porque a murmuração, a reclamação, a murmuração é a estratégia demoníaca que mais nos tira da presença de Deus. É a estratégia que mais o diabo usa para impedir de conquistarmos aquilo que Deus já determinou, aquilo que já está acessível a nós, que Deus já liberou para nós, mas a gente não acessa aquela bênção por causa da murmuração. Porque ao invés de sermos gratos e nos aproximarmos, nós murmuramos, e a murmuração traz uma raiz de amargura tal que contamina o nosso coração. O nosso coração amargurado, ele impede o agir do Espírito Santo. Ele põe para longe a presença e a graça de Deus na nossa vida. E ela pode chegar a um ponto, tomar uma dimensão, que ela pode contagiar a outros. E aí, nós não somos só responsáveis pela nossa queda, mas com essa atitude nós vamos ser responsáveis pela queda daquele que nós levar conosco, através da nossa reclamação, da nossa murmuração e da nossa amargura. Já desde o tempo de Moisés, uma das coisas mais difíceis que ele enfrentou no deserto, não foi só o sol, não foi só a falta de comida, mas principalmente foi conduzir um povo que murmurava e reclamava. E a Bíblia fala de uma família, que é a família de Corá, que chegou ao ponto que Deus não aguentou mais a murmuração, a reclamação, a amargura de alma, porque contagiava e arrastava pessoas para longe da presença de Deus. E chegou a um ponto que ele disse para Moisés: separe em tribos, divida em tribos. E quando eles dividiram em tribos, Deus abriu a terra e engoliu a família de Corá. A terra engoliu a família de Corá inteira, porque Deus não queria mais aquilo contaminando o povo dele e tirando outros da presença dele. Então, talvez essa é a primeira estratégia que a gente precisa tirar dos nossos lábios e do nosso coração. E Deus fala: tende paz com todos, e a paz também vem do perdão. A paz vem do perdão. E o perdão, ele não é só para aqueles que a gente nota que a gente errou e a gente ter humildade de pedir perdão, mas é nos esforçar para tirar do nosso coração toda a dor e toda a mágoa que prende aquele que errou conosco, que prende aquela pessoa que foi desleal conosco. Quando nós deixamos de perdoar, nós não só prendemos a vida daquele do qual falhou conosco e nós não liberamos o perdão, mas nós impedimos o fluir da graça do Senhor. E é uma das razões que impede de nós conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. A falta de nós perdoarmos aqueles que nos feriram. Quando ainda deixamos no nosso coração aquela amargura, aquela dor. Isso não é algo fácil. Essa palavra, ela não é fácil de viver. Mas nós precisamos ter humildade
de pedir ao Espírito Santo, ao Deus vivo, que nos capacite, que nos ajude a entregar aquelas áreas que ainda não entregamos da nossa vida, a liberar e extinguir do nosso coração toda a raiz de amargura, porque é do coração que brota o pensamento que leva à queda, é do pensamento, é do sentimento que gera no coração, e é aquela dor que às vezes impede do fluir de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos andar em paz com todos. E Deus fala que a graça dele, diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela, e por ela também contamine a muitos. Nós precisamos ser cheios da graça. Nós precisamos transmitir essa graça do Senhor por onde nós estivermos. Porque nós não podemos ser influenciados, crentes que são influenciados pelo ambiente que estão. Mas nós precisamos estar tão cheios do poder e da graça do Senhor, para que onde nós estivermos, nós sejamos influenciadores. Assim é que deve ser. E isso vai acontecer na nossa vida quando cada vez mais nós tirarmos aquilo que é humano, carnal, que é pecaminoso da nossa vida, e deixar a presença do Espírito Santo habitar, contagiar, encher a nossa alma, encher o nosso coração, encher o nosso espírito e transbordar a graça do Senhor. Como é bom quando a gente encontra alguém que a gente percebe que é cheio da sua graça. A gente não quer sair de perto, a gente quer andar com essa pessoa, a gente quer ficar próximo dessa pessoa. Não, o tempo não passa do lado dessa pessoa. E é assim que nós precisamos procurar ser. Alguém do qual a Bíblia fala que nós não precisaríamos correr atrás de bênçãos, as bênçãos nos alcançariam. Nós não precisaríamos correr atrás das pessoas, Deus nos manda, né? Quando nós estivermos cheios de Deus, quando nós tivermos amor pelo próximo, amor por aquele que está fraco, por aquele que está quase vacilando, Deus vai colocar no caminho para que a gente possa edificar essas vidas. Uma outra forma de poder atender esse ide do Senhor, nós precisamos estar dispostos a carregar as cargas uns dos outros. Nós precisamos ter essa compaixão e esse amor genuíno. Nós podemos ficar acomodados na nossa casa, no centro do nosso conforto, ou nós podemos pagar um preço por aquele que já não tem força de andar sozinho. Deus nunca vai chamar alguém que está acomodado. Deus vai chamar aquele que está se pondo na brecha. Quando Deus precisa entregar um recado, quando Deus precisa mandar um profeta dele na casa de alguém, Ele vai buscar aquele que está na brecha, aquele que está orando, aquele que tem jejum, que tem oração, que tem clamor, que tem presença do Espírito de sobra na sua taça. Nem sempre são os que estão muito folgados de tempo. Deus gosta de tratar com os atarefados. Quando Deus chamou Davi é o que estava mais distante, eu creio, é o que estava no campo, né? Deus olhou o coração dele. Nem mandaram chamar, talvez pela distância. Por ser mais moço, talvez o pai achou que não seria ele o escolhido para ser rei. Mas Deus olhou o coração dele, a dedicação dele e o que ele estava fazendo. Geralmente Deus gosta de contar com aqueles que tiram tempo para Deus e que mesmo com tarefas, mas destinam o seu tempo para o Senhor. Dão o seu melhor louvor, o seu melhor tempo de oração, a sua oferta genuína. Aqueles que têm zelo pelas coisas de Deus, aqueles que têm zelo pela casa de Deus. E eu queria convocar a igreja nessa noite a nós rever a nossa vida, rever a nossa caminhada, rever a nossa estratégia e
refazer um concerto com Deus, voltar ao nosso amor genuíno, aonde nós éramos cheios da presença dele, aonde mesmo cansado, com dor, com dificuldade, a gente levantava mãos santas e glorificava o seu nome. Esse deve ser o nosso proceder. É isso que Deus quer dizer nessa noite. A nossa condição, a nossa situação, ela não é definitiva. Nós não podemos olhar para o problema e lamentar e nos sentir pequenos. Nós temos que olhar para Deus. Enquanto nós olharmos para o chão e só pensar, ficar com pena de nós mesmos e ficar lamentando aquilo que não temos ou aquilo que ainda não conquistamos, nós não avançamos para a conquista daquilo e para chegar naquela posição que Deus quer. Nós avançamos quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o Deus vivo e buscamos a presença dele e desejamos ser cheios da sua graça e do seu poder. E chegamos num momento tal que a sua graça nos envolva de forma a contagiar outros, para que nenhum joelho vacilante do nosso lado caia e se perca. Esse deve ser o nosso compromisso como crentes que somos. Nós temos a nossa taça transbordando, sobra de presença de Deus, de unção de Deus, para que aqueles que cruzarem o nosso caminho se contaminem e sejam cheios da sua graça, e sejam impactados pelo seu Espírito, e sejam atingidos pela sua palavra, e haja salvação e rendição diante da presença de Deus. E eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento, e nós orarmos a Deus, e pedir a presença do Espírito Santo que nos ajude a viver essa palavra, a nos importar com aquelas pessoas que Deus quer que a gente se importe, que precise que a gente se importe, que a gente tenha um conserto ao ponto do diabo nos temer, pelo tanto que entregamos a nossa vida a Deus e buscamos a sua presença e nos revestimos da sua graça. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti essa noite, Pai, toda a nossa congregação, Pai, todos aqueles que Tu chamaste, Senhor, para o Teu Evangelho, que ninguém tenha, Senhor, que ninguém venha largar a mão do arado, Senhor, que ninguém venha desfalecer, Senhor, por falta, Senhor, da Tua graça e do Teu poder. Que tenhamos sensibilidade, Senhor, de fortalecer uns aos outros, Senhor, de caminhar uns com os outros, Senhor, buscando da Tua graça e buscando ser revestidos, Senhor. Que os Teus propósitos possam se cumprir nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos caminhar, aparando brecha por brecha, nos separando do pecado, saindo de todo o laço e de todo o embaraço do inimigo, Senhor. Caminhando na direção da santidade, Pai. Porque sem santidade ninguém verá a Ti, Senhor. Ó Deus, faça um concerto novo na nossa vida, Pai. Nos fortalece, Pai. Ó Deus, renova o nosso espírito, Senhor. Derrama sobre a Tua igreja uma unção de encorajamento, Pai. Ó Deus, nos reveste da Tua graça, do Teu poder, Senhor. Nos faça olhar para o alto, Pai. Ó Deus, que as dificuldades, as adversidades dessa vida não nos detenham, Senhor, no caminho do inimigo, Senhor. Não deixa nenhum filho Teu prostrado, Pai. Mas antes, Senhor, que sejam revestidos pelo poder do alto e possam caminhar, trilhar o caminho que Tu preparou, Senhor. Aquele caminho que Tu espera, Pai. E que todos possam ser revestidos da Tua graça. E que a Tua graça envolva, Pai. Ó Deus, que haja salvação sobre a nossa cidade, Pai. Sobre a nossa nação, Pai. Usa cada um, Senhor, no trabalho, Pai. Aonde estiver, Senhor, no trabalho, no lazer, no passeio, andando na rua, Pai, no comércio, Senhor, fazendo compra, Pai. Ó Deus, que tenhamos coragem de profetizar em Teu nome, de orar, Senhor, desamarrar as correntes do inimigo sobre cada vida que há presa, Senhor. Ó Deus, coloca em cada um, Senhor, um espírito destemido, Senhor, um amor pela Tua causa, Pai, um zelo pela Tua obra, Senhor, autoridade no Teu Espírito, Senhor, para que o inferno tema e retroceda diante da presença dos Teus servos, Pai. Em nome de Jesus, Te damos graças,
Pai, te dou graças por esse ministério, Senhor, pelos profetas que têm cuidado dessa obra, Pai. Ó Deus, revista eles cada vez mais da tua graça, do teu poder, Senhor. Ó Deus, que aqui seja um local, Senhor, de salvação, de santidade, de vida, Senhor, consertadas, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a ti, Deus. Amém. Louvemos ao Senhor. Quero convidar os jovens que vão estar louvando ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto eles adoram ao Senhor, você pode estar entregando a tua oferta, o teu dízimo, para a glória e em nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor de glória. Estivéssemos dispostos, irmãos. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, irmãos. Amém. Cumprimento a amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estaremos louvando ao Senhor com o hino ao lugar. Glória a Deus. Hoje eu fui te procurar lá naquele lugar onde
Maravilha, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando a gente começa a meditar em tudo que o Senhor falou conosco nesta noite, o resumo de tudo isso, amado, significa renúncia de nós mesmos, para estarmos em prontidão ao que Ele quer de nós. Aleluia. E você olha para a vida de José, aleluia, que mesmo tendo sido vendido por seus irmãos, não se deixou ser corrompido pelo pecado e foi exaltado pelo Senhor. Você olha para a vida de Daniel, tinha tudo para se corromper no meio de tanta glória, de tanta riqueza, mas ele não se deixou abater, não se deixou levar por tudo que foi oferecido naquele palácio. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, de que nós temos que ter aquele coração humilde, de estarmos ajudando, levantando mãos santas para abençoarmos a vida, isso requer renúncia de nós mesmos com relação ao egoísmo que está muitas vezes dentro de nós. Não podemos jamais deixar de nos amarmos, não. Mas também temos que compartilhar desse amor que nos preenche com aqueles a quem Deus coloca diante de nós. Vamos orar por sua vida e sermos gratos a Deus por esse culto de louvor e adoração para Ele, para a glória dEle. Aleluia. Feche os teus olhos no nome de Jesus. Oh Deus amado e santo, nós te agradecemos, Pai querido e amado, porque o Senhor nos chamou para estarmos aqui, Senhor, aprendendo da tua palavra, ouvindo, Senhor, a tua voz que nos ensina, Senhor. Meu Deus amado, se nós queremos te conhecer, nós precisamos conhecer a tua palavra que fala e que revela para nós quem o Senhor quer e quem o Senhor quer que sejamos, Pai. Obrigada, meu Deus, por cada vida. Obrigada, Senhor, porque eu tenho certeza, meu Deus, que vamos voltar para o nosso lar mais instruídos, mais cheios da tua presença, ó Pai. Deus amado, no nome de Jesus, Senhor, que cada um que venha buscar algo nesta noite, seja uma resposta, seja uma cura, seja, Senhor, oh meu Deus, uma transformação, meu Deus, uma libertação, Pai, que essas pessoas saiam daqui, Senhor, meu Deus amado, preenchida completamente da presença gloriosa do Teu Espírito Santo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que as nossas almas, Pai querido, embora muitas vezes abatidas, elas saiam daqui regozijada, plena, Pai, da Tua presença gloriosa, meu Deus. Que a nossa mente, que muitas vezes está vazia, meu Deus, ela também venha transbordar nesta noite e levemos para casa, Pai. E durante toda essa semana possamos estar, Senhor, plenos da Tua presença gloriosa, Pai. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, Senhor, aquele que ofertou, aquele que dizimou, aquele que lança a sua semente na Tua obra, na Tua casa, Pai. Que eles sejam, Senhor, contemplados com a Tua misericórdia e graça.